que nos ajuda a criar esse grupo. Muito bem. O Robson é graduado em Artes Plásticas. Eu até pensei que ele era historiador, mas ele é graduado em Artes Plásticas pela UFBA, especialista em metodologia do ensino do desenho pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Possui mestrado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFBA. Isso é espetacular, porque isso coloca o Robson dentro exatamente daquilo que nós pretendemos como a nossa proposta de trabalho do Perspectiva Pictorum, que é o nosso grupo de pesquisa. Desde 2003, trabalha como professor de desenho da Universidade Estadual de Feira de Santana, lecionando desenho básico para o curso de Engenharia Civil e Ilustração Científica para os alunos de Ciências Biológicas. É outro aspecto interessantíssimo. Reparem, nós estamos aqui trabalhando com a História da Arte e temos um indivíduo que trabalha para a Engenharia Civil. O que uma coisa tem a ver com a outra? É fabuloso isso, porque o nosso trabalho ele é interdisciplinar, ele é multidisciplinar, ele é pluridisciplinar. E vamos inventar uma outra palavra também para essa coisa toda. A gente pode inventar palavras, né? O nosso objeto, o nosso ponto é inventar essas palavras. Então, esse aspecto da engenharia civil, né? Da ilustração ligada às ciências biológicas, é um acrescento dentro da nossa perspectiva dos tetos pintados espetacular. Ele atualmente coordena na área de artes gráficas visuais do departamento em artes e letras. Ele elaborou a homepage do programa da Universidade de Feira de Santana, né, da pós-graduação em desenho, da concepção e organização do primeiro número da revista eletrônica A Garatuja. Muito bem. Desenvolve, desde 2003, pesquisa em arte sacra, tratando de simbologia e iconografia em pinturas sacras do século XVIII e XIX, realizando, desde então, publicações sobre a temática. E é exatamente esse ponto de vista que nós vamos ouvir aqui do Robson Santana. Não quero acrescentar mais nada. Tenho muito prazer em ter o Robson como nosso convidado e tenho certeza que a sua conferência vai engrandecer o nosso grupo e vai mostrar a vocês um lado que vocês não conhecem da pintura. Ok? Com a palavra, então, o nosso colega, o professor Robson Santana. Obrigadíssimo, Robson, pela sua presença e pela sua disponibilidade. Ok, Magno. Uma boa noite a todos. E eu quero iniciar a falar agradecendo ao professor Magno pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela realização do evento, pela insistência em dar continuidade a esses eventos, tanto essa jornada como o congresso, num momento em que nós estamos vivendo esse distanciamento social devido à pandemia, mas, sobretudo, no momento em que cada vez mais se diminui o investimento em educação e principalmente em pesquisa. E, dito isso, a realização de eventos, mesmo que não seja presencial, é um desafio, porque qualquer evento ele demanda certas despesas, demanda pessoal e demanda tempo. E isso não está contabilizado na carga horária do professor quando recebe o seu salário. Então, é um desafio para as pessoas que continuam empreendendo esse tipo de ação, de congressos, de seminários, ou qualquer coisa, para fomentar, inclusive, conhecimento científico, que é uma coisa tão carente nesse país que já não investe em educação. Bom, eu vou abrir o slide aqui para poder começar a apresentação e, na sequência, eu vou comentando sobre o assunto. Bom, eu coloquei o título Programa Iconográfico da Igreja do Bonfim da Bahia circunscrito no simbolismo do templo cristão, porque já existe uma análise iconográfica das obras da Igreja do Bonfim, que compõe a pintura do forro do teto da nave,
e dos retábulos laterais. Mas o trabalho que já existe, a publicação, se limita à questão da análise iconográfica, colocando ela dentro de um contexto teológico e dentro do contexto também da própria igreja. Aqui eu trago um novo aspecto, porque é sabido que... Robson, desculpa te interromper, mas vou pedir para você aproximar mais o microfone da boca. Microfone? Assim. Agora melhorou? Melhorou. Então vou ter que segurar mesmo, Valéria. Bom, esse é um novo aspecto, porque agora coloca essa análise iconográfica, tanto do teto como dos painéis, dentro de um contexto voltado ao simbolismo do templo cristão. Lembrando que a ideia principal do simbolismo do templo cristão parte principalmente, não só, mas principalmente do trabalho de Jean Rany, que tem o livro com o título O Simbolismo do Templo Cristão. Mas também é apoiado em vários outros autores que complementam as informações do Rany. Então, vamos lá. Eu espero que possa contribuir, de alguma forma, para um conhecimento mais aprimorado sobre o tema, sobre a igreja e sobre essas pinturas. Bom, inicialmente eu apresento aqui para vocês a Igreja do Senhor do Bonfim e eu coloco que é um dos títulos do Cristo crucificado. Eu chamo a atenção logo disso porque é interessante que, em conversa com o padre, inclusive lá da Igreja do Bonfim, eu vim a saber que a Igreja do Bonfim ela é um ícone e é uma referência internacional. Muitas pessoas, muitos turistas que vêm a Salvador, na Bahia, vão à Igreja do Bonfim, para conhecer a Igreja do Bonfim, e o padre me disse que não é incomum as pessoas chegarem lá, correr a igreja toda, conhecer tudo, e depois chegar para algum funcionário, ou mesmo padre, e perguntar pela imagem do Senhor do Bonfim. Cadê a imagem do santo? E isso aponta que as pessoas, em grande maioria, ela não identifica o Senhor do Bonfim como a imagem do próprio Cristo crucificado. Pensa que é um santo. E esse título do Senhor do Bonfim, eu também coloco aqui, porque em Salvador mesmo, existem outros títulos para o Cristo crucificado, como o Senhor dos Aflitos, Nosso Senhor dos Aflitos, Nosso Senhor da Boa Viagem, e por aí em diante. E dentro dessa questão, eu coloco aqui que a devoção ao Cristo crucificado remonta à Idade Média e foi vulgarizada durante a Contra-Reforma. Nesse período, se condenou as devoções à Boa Morte. Mas a devoção do Senhor do Bonfim não foi excluída, até porque se tratava do principal elemento da doutrina cristã, né? Que pelo próprio nome diz, doutrina cristã, tem como base a encarnação do Verbo, né? Do Deus Filho, que foi o próprio Cristo. Aqui eu apresento rapidamente questões históricas sobre a devoção ao Senhor do Bonfim, ao Cristo crucificado e a construção da igreja dedicada a ele. Essa aquarela é uma vista panorâmica de Salvador no século XVIII. À direita é possível perceber aqui onde se concentrava a cidade, o centro administrativo e eclesiástico e comercial de Salvador. O resto era periferia. E a igreja ela é construída fora dos portões da cidade, fora dos muros da cidade, num lugar chamado Itapajipe, que é o único promontório que existe na chamada Cidade Baixa. Aqui onde a seta está apontando, é onde a igreja foi construída. E aqui é uma imagem da igreja, e ao lado é a lápide do primeiro benfeitor da igreja. Em 1745, se começou o culto ao Senhor do Bonfim, aqui em terras brasileiras, e, segundo a história conta,
Esse culto foi trazido por esse sujeito que está aí na lápide, o capitão de mar e guerra Teodósio de Farias. Segundo a história conta, ele fez uma promessa porque ele fazia comércio entre Bahia e Lisboa, entre Brasil e Portugal, e numa dessas viagens, voltando para Lisboa, houve uma tempestade e o navio começou a dernar. E na iminência de um naufrágio, ele, junto com os marinheiros, começaram a fazer orações ao Senhor do Bonfim, e ele fez a promessa que, se eles fossem salvos, ele viria à Bahia, procuraria um lugar para erguer uma igreja em sua homenagem. Também diz a história, os registros, que ele trouxe a imagem do crucificado, que ainda hoje está no altar. É uma réplica do Cristo crucificado que existe na igreja do Senhor do Bonfim, em Setúbal, em Portugal, assim também como a imagem que também está no altar-mor de Nossa Senhora da Guia. Em 1745 também foi criada a irmandade chamada Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim, e no ano seguinte se começou a construção da capela, as obras da capela, seguindo o modelo das igrejas portuguesas do século XVIII. A história conta que esse Teodósio, junto a outros homens que tinham posses, eles se juntaram para construir essa igreja. Vale registrar que, trazendo as imagens, como ainda não existia igreja, não existia capela nem nada, elas foram colocadas em uma outra igreja também na Cidade Baixa, que é a igreja de Nossa Senhora da Penha, fica na Praia da Ribeira, fica bem no final da Península Itapajipana. Em 1754, 9 anos depois de iniciadas as obras, se tem um embrião da igreja, que era uma capela única. Ainda não existia os corredores laterais, nem as torres, nem o frontão. Isso vai se dar tempos depois. Em 1814, início da reforma interna, e foi elaborado o retábulo do altar-mor. Em 16 é que a igreja passa a ter a aparência definitiva, com os corredores laterais. Se tem a construção do frontão, a instalação da pedra, da cruz em pedra em cima do frontão, e as torres recebem a cobertura dos azulejos nas cúpulas das duas torres de azulejos amarelos. Em 1818 é que se tem a encomenda das pinturas, do forro da nave, das pinturas dos retábulos e da pintura das portas e douramento dos retábulos. Aqui, só a título de conhecimento, para apresentar a vocês, uma evolução do aspecto urbano do entorno da Igreja do Bonfim, ela lá no alto, desse promontório que depois passou-se a chamar Colina Sagrada. Aqui, dois aspectos interessantes a pontuar. Em 1860, essa igreja ela ainda estava quase no nível da rua e não possuía o conjunto de gradil que guarnece as laterais e o adro. Em 2004, essa foto colorida ao lado, nós já vemos a igreja com uma série com uma escadaria. Isso significa que houve um rebaixamento do arruamento no entorno da igreja para poder a igreja ficar mais elevada que o nível da rua. E já aparece o gradil guarnecendo a frente da igreja. As duas fotos do lado direito, a primeira, apresenta aqui a igreja com a iluminação, que era característica, era bem famosa essa iluminação, era vista de vários pontos da cidade, mas eram com lâmpadas incandescentes coloridas, parafusadas em molduras na parede do próprio edifício. Em 1989, quando há uma reforma geral da igreja, se adota os parâmetros mais modernos de iluminação e de conservação, de restauração e conservação, e se adota esse padrão de iluminação cênica, retirando das paredes todas as lâmpadas que eram parafusadas. Hoje, a igreja ela possui uma outra iluminação cênica de muito mais impacto que essa daí. Houve uma reformulação disso. Bom, aqui apresentando já o artista e a obra. Vemos aqui a planta baixa da igreja
E toda a obra que eu vou apresentar, o programa iconográfico, ele se concentra aqui, na nave da igreja. São 6 altares laterais, né? 2 de cada lado aqui nas paredes, 2 de cantos, e a pintura do forro da nave. A Igreja do Bonfim, ela possui muito mais pinturas, um acervo artístico enorme, porque vai desde os azulejos nos corredores laterais até 64 pinturas feitas por um pintor chamado José Teófilo de Jesus. Bom, esse é o artista que fez o programa iconográfico que vai ser apresentado aqui, é o Antônio Joaquim Franco Velasco. Ele é um dos discípulos da dita Escola Baiana de Pintura, que foi fundada por José Joaquim da Rocha, né? Então, ele foi um dos discípulos. Essa obra ela foi encomendada em 1818, em fevereiro de 1818, pela Irmandade, que no contrato colocou que queria uma obra em modelo moderno, mais ou menos. O termo é mais ou menos esse. Não especifica exatamente o que era, só diz um estilo moderno. Essa obra ela não é em perspectiva, como geralmente a gente comumente vê nos congressos patrocinados pelo Magno. Ela não é em perspectiva, ela é uma obra já de transição do barroco para o neoclássico. Ela tem um aspecto muito mais de painel. A pintura do forro é óleo sobre madeira e os painéis dos retábulos é óleo sobre tela. Esse tema fui eu que elaborei, porque, na verdade, nós não encontramos tema nas igrejas, pelo menos nos contratos conhecidos, principalmente na Bahia. Mas eu coloquei o tema encarnação, sofrimento, morte, ressurreição em memória de Jesus Cristo, devido ao contexto em que ela se enquadra e a toda a meta que esse programa iconográfico tem, que é atender a própria perspectiva do oráculo que dá nome à igreja. Mas isso eu vou explicar mais adiante. Bom, a análise proposta, ela começa com a análise do programa iconográfico da nave da igreja, que consta dos painéis dos retábulos dos altares da nave e da pintura do forro da nave. Inicialmente, veremos a questão da iconografia, observando principalmente os elementos visuais e o seu contexto. Depois disso, nós temos uma segunda parte dessa apresentação aqui, que é partindo para o simbolismo, onde eu vou apresentar para vocês as imagens e a sua função dentro do contexto da própria igreja, da própria temática. Nesse aspecto, eu pretendo apresentar a função catequética, o enquadramento da temática geral no contexto do oráculo, que, no caso, é o Nosso Senhor do Bonfim. Nosso Senhor do Bonfim, eu utilizo alguns termos aqui, porque a gente está tratando de uma igreja católica, então eu jamais quero aqui, no discurso, colocar alguma fala tendenciosa, enfim, é só porque eu estou dentro do contexto da obra em análise. Bom, para começar, eu vou falar aqui das pinturas dos altares, que constam de imagens da Via Sacra. São 4 altares laterais na parede, com todo esse trabalho de talha, já com o aspecto neoclássico, e a pintura no meio, e o altar à frente. Nessa época ainda existiam os altares, que também se podia rezar missa concomitantemente ao altar-mor. E do lado nós vemos 2 altares de canto também, completando 6. Bom, só para lembrar, a arte sacra ela variou ao longo da história de número de estações. Houve várias variações.
também conhecida como a Via Dolorosa de Jesus. Sempre se basearam os artistas em livros de piedade e em obras de arte sacra. E nessa variação de número de estações, existem, tradicionalmente, a ilustração, a imagem de 3 quedas de Jesus, o registro de 3 quedas de Jesus, quando ele caminhava com a cruz para o Calvário. E existe também, em uma dessas quedas, a figura de uma mulher chamada Verônica, que é aquela mulher que se aproxima, supostamente se aproximou de Jesus, e enxugou-lhe o rosto, e depois o rosto do Cristo ficou gravado no pano. Bom, em 1991, o Papa João Paulo II, ele elaborou uma reformulação e determinou que as estações fossem fixas em 14 passagens apenas, e todas com base nos evangelhos canônicos, que são esses aí que estão enumerados. Isso a gente pode encontrar lá no site do Vaticano, o site oficial do Vaticano. Aqui, só para ilustrar, as igrejas, elas, quando são consagradas ou dedicadas, além de haver o rito da consagração ou da dedicação, ela também recebe uma série de cruzes que são colocadas na parede, elas são embutidas na parede, ou até tem também essas ilustrações, esses registros visuais da Via Sacra. No caso dessa daí, é um conjunto que foi trazido de Milão, e são feitos em madeira policromada. Isso foi uma encomenda da Irmandade da Devoção do Senhor do Bonfim. Aqui são as 14 estações oficiais, com base no site do Vaticano. Então, nós temos Jesus no Horto das Oliveiras, a traição, quando ele é condenado pelo Sinédrio, que é antes de Pilatos, né? Pedro nega Jesus, Jesus é julgado por Pilatos, a flagelação, e aí ele carrega a cruz em direção ao Calvário. Tem uma das passagens, essa oitava aqui, é quando um sujeito chamado Simão, ele se aproxima para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, tem um encontro com as mulheres e tem a crucificação de Jesus. Depois dessa, vem quando Jesus, antes de morrer, ele promete o reino ao bom ladrão, quando ele fala à sua mãe e ao discípulo João, a morte, e depois quando Jesus é colocado no túmulo. Essas são as estações oficiais. Como eu falei anteriormente, vou mostrar agora que são 14, na Igreja do Bonfim só existem 6 retábulos. Então, impossível de haver 14 estações. No Bonfim, existe só 6 estações pintadas e uma 7ª, que nós consideramos, que é o Cristo crucificado no altar. Porque o altar na Igreja do Bonfim, ele ganha o sentido de Calvário, do Gólgota, a montanha lá no alto, onde Cristo foi pregado na cruz e ficou lá para morrer. E aí eu identifiquei esses retábulos que existem no Bonfim, como no Horto das Oliveiras, quando ele faz a oração, e é quando ele sabe que vai sofrer, vai passar por todo o sofrimento e vai morrer. É quando aparece o anjo e tem aquela famosa, aquela célebre passagem que ele fala: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Bom, tem Jesus preso, traído e preso. Jesus traído e preso tem esse título porque a imagem que foi colocada, foi elaborada por Franco Velasco, a gente não identifica se ele está no Sinédrio ou diante dos sumos sacerdotes ou se ele está diante de Pilatos. Então, só aparece ele junto com os soldados sendo levado para algum lugar. A seguinte é Jesus flagelado, existe realmente essa imagem lá, ele sendo flagelado. Jesus coroado de espinho, Etiomo, que é uma passagem quando ele é apresentado como um homem verdadeiro. A passagem está embaixo, vocês podem ver no Evangelho de João. A 6ª passagem é quando, então, Jesus já aparece na pintura, carregando a cruz, e nessa imagem aparece o Simão de Cirene. Para completar, já que são 6, o simbolismo, o simbolismo cristão, a iconografia e o simbolismo cristão,
ele sempre traz uma coisa que é muito presente na Bíblia, o simbolismo do número 7. Então, a gente tem que contar as pinturas junto com a imagem, a escultura no altar-mor, que seria a 7ª passagem, já ele na cruz. Então, aqui eu apresento a vocês as imagens. Aqui, na sequência, considerando o lado direito de quem entra, então nós vemos logo o primeiro altar do lado direito de quem entra, a primeira passagem, que é Jesus no Horto das Oliveiras, ele diante do anjo, que lhe oferece um cálice. A segunda, nós vemos já a passagem depois da traição e quando ele é levado pelos soldados. O primeiro altar de canto do lado direito, nós vemos a flagelação, ele já nu, com os soldados atrás, flagelando o Cristo. Depois, no outro canto, ele sentado já, e um dos soldados prestes a colocar a coroa de espinhos. Do outro lado, do lado esquerdo de quem entra, nós temos eis o homem, que é depois que ele é flagelado, então ele é apresentado à multidão, ele em sofrimento. É uma das tentativas, inclusive, que Pilatos fez, que era para não crucificar ele. E, por último, do lado esquerdo, nós temos já Jesus rumo ao Calvário. Observe que as duas figuras do lado direito e as duas do lado esquerdo, as laterais, o Cristo está voltado em direção ao altar-mor. E as duas ao centro, elas estão voltadas para as outras imagens ao seu lado. Então, esse arco aí que eu coloquei, ele indica que há um movimento anti-horário. A partir do rumo ao Calvário, então, nós vamos para a 7ª passagem, que é o Cristo crucificado. Já que a última ele está carregando a cruz, a última tem que ser já ele pregado na cruz, que já não é pintura, vai ser a escultura. E aqui, só para apresentar a questão do número 7, que é considerada uma expressão da totalidade criada por Deus. E no caso aqui, como eu já falei, seria a pintura mais o Cristo crucificado no altar. Existem inúmeras passagens que contextualizam a questão do simbolismo do número 7. Aqui eu só apresento algumas a vocês, que são os dias da coroação, a passagem quando Jesus ele dá à multidão os pães e os peixes, o Pai Nosso, e, segundo Santo Agostinho, o 7 também ele tem uma relação direta com o número da salvação ou do pecado, que são os sacramentos ou os pecados capitais. Existe ainda, vale lembrar, que existem os 7, além dos sacramentos, existem as 7... agora me passei. São as... Oh, Robson, espera aí. Tem muita coisa na cabeça. Que são as teologais e as cardeais. Daqui a pouco eu lembro. As virtudes? As virtudes, obrigado. As virtudes teologais e as cardeais. Que é a fé, a esperança e a caridade, e as outras, a justiça, a temperança, etc. Aqui um panorama da nave da igreja, que a gente pode ver aqui embaixo os altares laterais e em cima uma parte do teto. Vamos começar a ver agora, então, o teto completo, na sua plenitude, com todas as suas partes. Bom, a minha proposta para a gente entender esse teto na sua totalidade, eu primeiro faço uma decomposição, eu faço uma redução ou uma engenharia reversa, né, uma desconstrução para um desenho esquemático, para mostrar parte a parte. E aqui eu chamo a atenção a vocês que a leitura vai ser sempre considerando o altar-mor embaixo. Então, a entrada da igreja em cima e o altar embaixo. Que agora eu vou falar sempre de lado esquerdo, lado direito, e mais tarde eu vou falar do lado do evangelho, lado da epístola. Bom, começando logo a entrada da igreja, próximo à porta, nós temos o arcanjo segurando a âmbula,
que significa o óleo, e a entrada do altar-mor, junto do arco do cruzeiro, nós temos um outro arcanjo segurando um turíbulo com incenso, jorrando o incenso, né? A fumaça do incenso, que são os elementos básicos da liturgia, e eles têm tudo a ver com a questão da consagração do espaço litúrgico. Aqui, para a gente entender a contextualização, tanto do óleo como do incenso, então nós temos lá no Gênesis já o relato da... O óleo ele está ligado à unção dos altares, sacerdote, crisma, enfermos, quando havia a coroação dos reis, no caso, né? E existe essa passagem, que é a primeira passagem onde se tem a questão do óleo, que é quando Jacó ele sonha com a escada que ligava o céu e a terra, e depois que ele acorda, ele reconhece aquele lugar como sendo um lugar sagrado, e aí ele unge uma pedra, considerando que aquele lugar ali era um lugar de Deus, era um lugar sagrado. E já no Êxodo, nós temos, então, a própria fórmula do óleo que é dado por Deus a Moisés. Essa é a passagem, quando ele diz que farás um óleo para unção sagrada. E quando ele diz que será usada para ungir a tenda da reunião. Então, no caso aí, esse anjo que está à entrada da igreja, ele simbolicamente ele está ungindo não só o espaço sagrado da igreja, como também ele simbolicamente está ungindo aqueles que entram na igreja. Lembrando que quem é batizado na igreja católica, ele já é ungido na cerimônia do batismo. E aí, simbolicamente, aqueles que vão entrando vão sendo ungidos junto com o espaço sagrado. Já na parte de baixo, em relação ao incenso, nós temos essa passagem do Êxodo também, que foi quando Deus deu a fórmula do incenso a Moisés. Isso tudo quando foi elaborada a tenda que iria acolher a Arca da Aliança. Então, Deus dá a fórmula a Moisés para a elaboração da tenda, da Arca da Aliança, nos seus mínimos detalhes, a arca que ia conter o maná, que foi o alimento que Deus ofereceu aos homens no deserto, quando eles fugiram do Egito, a vara de Arão, quando ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote, no caso, o irmão de Moisés, e, claro, o mais importante, o decálogo, que são as 2 tábuas da lei, são as pedras com os 10 mandamentos. Bom, já que esse arcanjo está junto ao arco do cruzeiro, junto ao altar-mor, eu achei pertinente trazer essa passagem aqui, que é do Apocalipse, que contextualiza com propriedade, né, que coloca aqui o anjo junto ao altar, com turíbulo de ouro, e foram lhe dados muitos perfumes para oferecer orações a todos os santos. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo junto com as orações dos santos para a presença de Deus. Ora, a presença de Deus na igreja, simbolicamente, a capela mor, que é onde está o altar mor, ela, dentro desse microcosmo da igreja, ela representa o céu, até porque ali, além do altar, existe o sacrário, que é onde se guarda, nesse caso, o corpo de Deus, que é oferecido em forma de hóstia aos fiéis durante o rito da comunhão. Na sequência, nós temos 2 losangos no teto. O primeiro que eu apresento, ali em cima, são uns anjos carregando uma espécie de uma bandeira, que é chamada de bandeira de Nossa Senhora da Guia. Ela tem o monograma de A e M, né, de Ave Maria, que é a saudação do anjo durante a Anunciação, e encimada por uma estrela. Aqui embaixo, uma explicação desse título de Nossa Senhora da Guia, tanto na Igreja Ortodoxa como na Igreja Romana, e uma passagem referente a essa estrela, né? Que é aquela estrela que os magos viram no Oriente e foram guiados para encontrar o menino que nasceu, o Messias. Na parte de baixo, nós temos essas 2 figuras, que é Jesus e João. Essa é uma ilustração do Salvador e o Precursor.
Aí embaixo vocês estão vendo passar também essas imagens do Salvador e o Precursor. Na imagem da Igreja do Senhor do Bonfim aparece tanto João como Jesus, como criança, aqui João, e Jesus adormecido, abraçado à cruz. E aqui a imagem não está muito nítida, mas aqui os anjos, todos esses anjos aqui ao redor, estão carregando as armas Christi, que são os elementos da paixão: a coroa de espinho, a coluna, a lança com esponja, o chicote de 3 pontas. E aí eu identifico que há um quinto anjo, ele está cá em cima, ele segura uma guirlanda de flores vermelhas. E o sentido disso, essas flores, ela tem o sentido de ser o Pai Nosso dos Rosários e os dolorosos da paixão, dos mistérios da paixão. E em cima, esse sol aqui resplandecente, com o monograma IHS, que é uma abreviação do nome Jesus em grego. Esse sol aqui, ele simboliza o próprio Cristo dentro da cultura cristã, na religião desde a época primitiva. Ele é considerado o sol invictus ou o sol da justiça. Aqui eu vou chamar a atenção para essa imagem do Cristo menino abraçado à cruz, que tem como base a metáfora da vaidade, a alegoria da vaidade, que essas ilustrações de um menino abraçado com uma caveira, livros, uma ampulheta para significar o tempo, né? Aqui outros exemplos também. Nesse do lado direito já aparece uma adaptação ao menino Jesus, que aparece uma cruz. E nessas duas últimas, a ilustração propriamente do menino Jesus, adormecido sobre a cruz, com os elementos da paixão. Essa iconografia também é conhecida também como Menino Jesus Passionista, ou da Paixão. Nas laterais, no extremo do eixo transversal, nós temos duas figuras. Do lado esquerdo, nós temos a imagem, o busto de Nossa Senhora, com uma adaga enfiada no peito, que é a Nossa Senhora das Dores, e, na outra extremidade, o Cristo coroado de espinhos. São duas imagens que transmitem a mensagem de sofrimento. Então, aqui o sofrimento do filho partilhado pela mãe. Essa iconografia da Nossa Senhora das Dores, ela tem por base essa passagem no Evangelho de Lucas, que é a profecia do profeta Simeão. Ele fala que o menino estava destinado a ser uma causa de queda do seu erguimento, né? E que ela, uma espada, transpassará a tua alma, que seria o sofrimento que ela viria a ter. Essa Nossa Senhora das Dores, essa iconografia, ela pode aparecer com uma adaga. Ela pode aparecer com uma adaga, um punhal, ou espadas, ou 7 punhais. E aí, novamente, nós vemos o simbolismo do número 7. Os 7 punhais significa a profecia de Simeão, a fuga do Egito, a perda de Jesus no templo, a subida ao Calvário, a crucificação, a descida da cruz e a sepultura. Então, aqui nós vemos uma panorâmica do teto, o medalhão central, e vemos que as duas figuras, elas ladeiam esse medalhão central, e são as únicas figuras do teto que têm ligação direta com esse medalhão. Na moldura, aqui existe uma cortina aqui de veludo vermelha, que ela é ligada ao medalhão. E aqui estão as duas figuras. Isso pode ser considerado como exaltação ao sofrimento, e isso tem uma relação direta com o Cristo crucificado. Na sequência, nós temos 10 bustos, que são essas esferas que tem lá, essas circunferências que tem no teto. No entorno do medalhão, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, nessa sequência aí.
Nas extremidades do eixo longitudinal, nós temos a entrada da igreja, a figura de São Paulo, com seu atributo aqui do livro, porque ele fundou as primeiras comunidades cristãs, ele levou a palavra de Jesus, e a adaga, que é o objeto do martírio dele. E aqui embaixo, São Pedro, que está próximo ao Arco do Cruzeiro e, por conseguinte, a entrada do altar-mor. E tem aqui os seus atributos, que são as duas chaves cruzadas. E nos extremos dos cantos, nas extremidades dos cantos, nós temos os 4 doutores da Igreja Latina: Gregório, Agostinho, Ambrósio e Jerônimo. São 10 figuras masculinas aí entre as outras imagens do teto. Bom, aqui é só uma referência sobre São Pedro e São Paulo, né? São Pedro que recebe de Jesus essa referência, que Jesus fala textualmente que vai edificar a igreja na figura dele, ou seja, ele dá início à igreja de Cristo como a pedra fundamental, e a história considera como o primeiro Papa. E aí ele foi dada a autoridade sobre as portas do inferno, né? E São Paulo, que fundou as melhores comunidades cristãs, escreveu 4 cartas às comunidades. Aqui nós temos os evangelistas com seus atributos do leão, ou o anjo, que pode ser a face de um anjo ou um homem, o leão, o touro e a águia. E aqui o significado dos símbolos referentes aos evangelhos. Mateus, que começa com a apresentação da origem humana, e aí traz a face de um homem ou de um anjo, né? Marcos, que começa com João Batista, que pela sua pregação, os seus gritos e a sua forma agressiva era considerado como leão. Lucas, que traz a questão do touro por causa do sacrifício, né, de Zacarias. E João, com a águia. Como vocês veem aí, que suas palavras elevaram-se às alturas, da qual desceu o Verbo eterno. Tem também uma interpretação, segundo São Jerônimo, né, que diz que o anjo é devido à insistência de Mateus na humanidade de Cristo, o anjo ou o homem, né? O touro, porque Lucas tratou, porque Marcos, aqui está errado, viu? Marcos tratou do sacerdócio, tá certo, desculpe, é Lucas mesmo, tratou do sacerdócio. Leão é Marcos, que começa com João Batista, e águia é de João, que, segundo São Jerônimo, ele reconheceu a divindade de Cristo. E aqui nós temos uma síntese do elemento, né, que é o homem, a figura do homem ligada diretamente à encarnação, à natividade. É quando Deus se faz encarnado, né, visível, e vive entre os homens. O touro, por causa da morte e sacrifício; o leão, ligado à ressurreição; e a águia, à ascensão. E aqui os 4 doutores, nos 4 cantos. Essa imagem aqui é só para mostrar que há uma coisa interessante aqui. Acima das imagens dos doutores, existe aqui a imagem de uma grande pira com o fogo aceso, e há uma falsa abertura aqui no teto, com o fogo e a fumaça indo para o céu. É como se os 4 doutores fossem os faróis nos 4 cantos do mundo, a levar a palavra de Deus e a iluminar os fiéis da Igreja de Cristo. Bom, agora nós vamos ver 4 grandes painéis nas laterais do teto. Então, esses daqui. Então, nós temos a figura de Cristo, rodeado de anjos, com os símbolos da sua paixão atrás. É possível perceber aqui a cruz,
a escada, aqui de um lado a coluna, a lança, tem o chicote de 3 pontas, enfim. Todos por trás da imagem de Cristo, que já aparece aqui como uma efígie, no céu, rodeado de anjos. Então, não é mais uma figura que transmite sofrimento. No caso dessa aqui, transmite a glória no céu. Essa figura aqui é uma outra figura. A entrada, o Jesus, ele está aqui desse lado direito, e do lado esquerdo tem essa figura masculina aqui, que pelo cajado aqui florido e uma sacola, uma espécie de baú atrás com elementos, essa figura ela é identificada como José, o seu pai terreno. Aquele que, aqui em cima, como nós vamos ver no slide a seguir, existe a figura de Mateus, que trata da genealogia de Cristo, que vai de Abraão até José. Aqui do lado esquerdo, próximo ao altar, nós temos a figura de Maria também em glória, a efígie de Maria aqui rodeada de anjos, com várias flores, e aqui a açucena, aqui na mão de um dos anjos. Note que na figura de José aqui também aparece por trás aqui a figura da açucena também. Ó. Que São José, a figura de São José, geralmente ele carrega o menino e a açucena na outra mão. E aqui do lado direito, também próximo ao altar, de frente à figura da mãe, tem o cálice e a hóstia, que é o símbolo da Eucaristia, ou o Corpus Christi, né? Que é o símbolo maior da própria religião cristã, que é a presença de Cristo entre nós hoje, já que ele não está fisicamente. Essa é a sua presença, o chamado Corpus Christi. Então, aqui nós vemos os painéis, como eu falei, com as figuras dos evangelistas em cima. Então, Mateus aqui em cima, o seu atributo do anjo e a figura de José. Aqui a explicação, esposo de Maria. Na sequência, próximo ao altar, do mesmo lado aqui de José, nós temos Maria. Então, nós temos os pais de Jesus de um lado, do lado esquerdo. Aqui o evangelista Lucas, com o seu atributo que é o touro. E do outro lado nós temos os outros painéis. Robson, por favor, aproxima um pouco mais o microfone. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Então aqui agora do outro lado, do lado direito, próxima entrada, aqui, próxima entrada, nós temos a figura do Cristo em glória, com o evangelista Marcos encimando o painel. E aqui, próximo ao altar, o evangelista João, junto à moldura da hóstia e do cálice. O João, ele inclusive é considerado o apóstolo da Eucaristia, porque junto com Pedro ele preparou o cenáculo, que foi aquela sala onde se realizou a última ceia. Jesus, quando estava com os discípulos, a caminho da cidade, ele mandou João, junto com Pedro, para preparar esta sala, né? Preparar a última ceia que eles iriam fazer. E também João, ele compreendeu que o amor de Jesus era o alimento da humanidade. De todos esses painéis aí, esse é o mais importante e esse chama mais atenção porque ele tem relação direta com a imagem do oráculo, que é o Cristo, é o corpo, é o Cristo, é o Deus visível, é o Deus que desceu do céu e habitou entre os homens. E aqui eu vou apresentar para vocês que a importância desse painel vai além dessa imagem do cálice e da hóstia. Aproximando mais a imagem, nós vemos que, de um lado, existem alguns elementos aí do Antigo Testamento, do lado esquerdo, e do lado direito, elementos da igreja. E no canto, na extremidade do lado direito, um anjo com um turíbulo incensando todos esses elementos, mas principalmente esses elementos do lado direito.
De forma a tornar mais compreensível isso que eu estou falando, vamos retirar aqui o cálice e a hóstia, que é o eixo que divide esses dois tempos, aí são dois tempos. Ele divide e dá significado ao mesmo tempo. E aí isolamos só os elementos e nós temos de um lado a serpente de bronze, que está lá no livro dos Números, no Pentateuco. Nós temos depois o decálogo, que é as tábuas da lei, no Êxodo. E nós temos, por último, a Arca da Aliança, que foi o receptáculo onde se guardou o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. E a Arca da Aliança era considerada a presença de Deus entre os homens. E ela era guardada dentro da tenda, o lugar onde só podia entrar o sumo sacerdote. Só ele podia chegar à presença de Deus, e mesmo assim, uma vez no ano. Bom, e do lado direito, nós temos os símbolos da Eucaristia, as uvas e o trigo, que representam o vinho e o pão. Tem uma referência clara no Evangelho de Lucas. E embaixo o símbolo da igreja, que é o báculo papal. Isso aí representa a igreja. E a uva e o trigo, que são o pão e o vinho, são os elementos utilizados na igreja hoje para significar o corpo de Deus, ou seja, a presença de Deus na igreja e durante as cerimônias litúrgicas da Eucaristia. E aqui, só para a gente ter uma ideia clara, algumas referências. Aqui a referência lá da serpente de bronze, que foi quando, na fuga do Egito, quando os hebreus saíram do Egito, em meio à travessia, depois de tantos dias a caminho da Terra Prometida, eles começaram a duvidar de Moisés e de Deus, e Deus lançou uma praga em que várias serpentes começaram a morder o povo e muitos começaram a morrer. Foi quando ele ordenou a Moisés que construísse uma serpente de bronze e colocasse em cima de uma haste, e todo aquele que tivesse sido mordido, que olhasse para a serpente, ele seria salvo, ele ia viver. Isso é uma prefiguração do Cristo pregado na cruz, aquele para o qual todo aquele que olha, todo aquele que crê, será salvo. Né? Aí do lado nós temos a referência também como Moisés exaltou a serpente no deserto, e embaixo no Evangelho de Mateus, aqui, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, a serpente de bronze é uma prefiguração no Antigo Testamento do Cristo crucificado, aquele para o qual todos devem olhar e crer para serem salvos. Aqui a referência textual das tábuas da lei, que significa aliança de Deus com os homens. E aqui a referência que dá sentido a essas tábuas da lei, que é quando Jesus diz, né, que ele não veio abolir a lei antiga, ele não veio renunciar ou abolir tudo que foi feito no Antigo Testamento, mas ele veio cumprir. Só que ele chama a atenção nessa passagem aqui embaixo, de Mateus 22, né, que ele coloca 2 mandamentos aqui, de ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo com a ti mesmo, e ele diz que esses 2 mandamentos desses 2 depende toda a lei dos profetas. Ou seja, a lei do amor, ela se sobrepõe a todas as outras. Elas não invalidam as outras, mas elas se sobrepõem. E aqui, por último, nessa passagem aqui de Lucas, né, tem essa passagem aqui que mostra o cálice e o vinho, que é o sangue e o corpo de Cristo, que ele entrega simbolicamente aos discípulos, dizendo que essa seria a nova aliança que foi feita com o sangue, que seria feito com o sangue dele derramado, né? Então, aqui a aliança de Deus com os homens, que foi feita no Antigo Testamento, e a nova, no Novo Testamento, através da figura de Jesus, com o seu sacrifício, que a igreja diz durante a liturgia que é a nova e eterna aliança.
não haverá mais nenhuma depois dessa. Aqui mais algumas referências sobre a questão do pão e o vinho, né? do corpo e o sangue. E aqui embaixo, eu achei interessante colocar, né, a referência já à questão da aliança e da igreja. Nessa segunda carta aos Coríntios aqui, né? Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. A relevância da nova aliança. Aí embaixo, que o Espírito vos estabeleceu como episcopos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Porque o báculo papal, né, ela tem esse sentido da autoridade da igreja, e a igreja que hoje ela mantém viva não só a fé, a doutrina e a própria figura do Cristo em forma do seu corpo, que é oferecida na comunhão. Por último, nós temos aqui no teto o medalhão central. Aproximando, nós temos aqui um conjunto de vários elementos visuais, várias figuras humanas, mas, na verdade, esse medalhão ele tem 3 partes distintas. Na parte superior, uma visão celestial de um arcanjo, tem um querubim ao centro e a imagem do Cristo crucificado lá entre nuvens, é uma visão. E na parte de baixo são 2 partes distintas. Do lado esquerdo, alguns homens carregando um pano, que é a vela mestra, seria a vela mestra do barco, da nau que estava naufragando, cuja imagem, um dos homens aparece aqui segurando uma nau adernando, na iminência de um naufrágio. E era uma tradição até o século XIX que quando um navio era salvo de um naufrágio, era o capitão junto com os marinheiros, assim que chegasse no primeiro porto, eles desciam do barco, levando a vela mestra do navio nos ombros e iam descalços até uma igreja para depositar essa vela aos pés do altar-mor da igreja. Era chamada procissão da vela. Existe um dos registros interessantes que foi feito por Debré, em uma dessas procissões que ele testemunhou no Rio de Janeiro. Do lado direito, nós temos várias figuras ali, que tem uma mulher ao centro que chama bastante atenção, ela está com os braços abertos, amparada por um homem atrás, tem uma figura pequena aqui do lado dela, ao lado tem uma aia aqui com a criança nos braços, uma outra criança do outro lado, e aqui aos pés dela tem um homem convalescendo de alguma enfermidade ou na iminência de morrer, enfim. Ela olha diretamente para o Senhor do Bonfim aqui, e com os braços abertos, ela passa a ideia de que está clamando por um milagre, pela intercessão do Cristo crucificado, do Senhor do Bonfim, pela vida desse homem. Então, resumindo, nós temos 2 lados. Uma parte aqui, os homens agradecendo por um milagre, e do outro lado, um conjunto de pessoas pedindo um milagre. O Clarivaldo Prado Valadares, em um dos seus livros, ele considera esse medalhão central como um verdadeiro ex-voto do próprio capitão Teodósio, que foi o primeiro benfeitor dessa igreja. Isso fazendo um elo de ligação direta com a questão do naufrágio que ele quase sofreu, como diz a história. Aqui eu trago só para apresentar a vocês que essa imagem do medalhão central, ela tem, essa imagem da mulher, ela se baseou, esse conjunto se baseou numa imagem que tem num altar, no transepto da igreja de São Roque, em Paris, que é o altar de Santa Genoveva, e essa imagem aqui do lado, que é uma representação
de quando houve uma grande enfermidade na França, que era chamada de febre, né? Uma febre dos ardentes, e as pessoas clamavam a Santa Genoveva pela cura. E segundo se diz, a Santa Genoveva, ela intercedeu. Bom, aqui só essa parte aqui é que nos interessa. E aqui eu coloco uma comparação entre as duas imagens para a gente ter uma ideia da fonte na qual Franco Velasco se baseou. Então, temos aqui a aia com a criança no colo e ao lado a figura também igual. Por trás da mulher, amparando ela, tem uma figura lá, e aqui também, na do Senhor do Bonfim, uma figura amparando a mulher. Aqui mais embaixo, uma criança em oração. No Bonfim também aparece a mesma coisa. E por último, a figura que é o chão, enferma ou na iminência de morrer, igual ao que foi feito na igreja do Bonfim. Bom, já que eu apresentei todas as partes do teto, então aqui eu só queria chamar a atenção que existe, em perfeita harmonia, uma simetria reflexiva de todos os elementos. O que tem de um lado se repete do outro, em igual formato e em igual sentido. Isso nós vamos ver a figura em sentido transversal de Nossa Senhora das Dores e do Filho, e no sentido longitudinal nós temos os arcanjos nas extremidades, Pedro e Paulo, que são considerados os pilares da igreja primitiva, e os losangos, a entrada da igreja, que é da Anunciação, e o outro que é o Jesus menino, já nascido. Ao redor do medalhão nós temos os 4 evangelistas, nas extremidades os doutores e nas laterais os painéis alusivos à família e ao próprio Cristo. Aqui então começamos a nossa segunda parte, que é o enquadramento disso tudo no simbolismo do templo cristão. Eu coloquei aqui o seguinte, do lado esquerdo, considerando igreja, as imagens que nós identificamos já como uma hierarquia dentro da própria construção da Igreja Católica Cristã, que é pela presença dos discípulos, que são aqueles que tiveram contato direto com Jesus, ou, no caso de Paulo, ele não teve contato direto, mas foi quem começou a propagar a palavra de Cristo. Nós temos, então, na sequência da hierarquia, logo depois, logo abaixo, os evangelistas, que foi os que sistematizaram toda a doutrina cristã através dos evangelhos canônicos, e, por último, também na sequência, os doutores, que desde a antiguidade são os mantenedores e os propagandistas desta doutrina, desse conhecimento do Cristo. Não esquecendo também que nessa hierarquia, eu não coloquei aí, não, mas também existe a figura dos pais de Jesus, porque eles fazem parte do plano salvífico, porque se não houvesse o sim de Maria e a união dela com José, não seria possível a encarnação do Verbo. E também os anjos e arcanjos, que faz parte do sexto angelical, celestial, que também está na hierarquia, mas aqui eu só considerei a hierarquia da igreja mesmo, da sua fundação, lá em Pedro e Paulo, até a atualidade através dos doutores. Atualidade, quando eu falo, é me referindo aos doutores da antiguidade, que aí eu trago até os dias de hoje, né, como os santos que nós conhecemos e que escreveram os seus textos referente à doutrina cristã. Tudo isso tem referência aos fundamentos da religião e a sua sistematização. E aí nós temos a narrativa, que nós conhecemos pelos evangelhos, e, por conseguinte, na narrativa é que se dá a catequese e se tem o conhecimento da doutrina. Esse é o valor imaterial, e isso significa igreja, porque igreja, no seu sentido, desde o evangelho,
A igreja é o conjunto de fiéis, são todos os fiéis que seguem a religião e tem como Cristo a cabeça dessa igreja. A igreja, que é a reunião de pessoas, é diferente do templo, que está aqui do lado direito, que é o edifício. E aqui eu coloco as partes, começando aqui pela arquitetura. E a arquitetura, a primeira coisa na arquitetura na antiguidade, a primeira coisa a considerar era o eixo de direção, para que lado a igreja ela tinha direção do altar e da porta de entrada. O simbolismo da porta, o simbolismo da nave, da abóbada ou a cúpula e o simbolismo do altar. Dentro desses elementos aqui, que são os elementos que vão ditar o simbolismo do templo, nós temos que considerar o movimento do fiel dentro desse edifício, da sua entrada até a sua direção ao altar-mor. Nesse movimento é que há a fruição desse programa iconográfico, principalmente da pintura do teto. A fruição unida à homilia que é ouvida durante as pregações nas missas, se dá a apreensão da doutrina, que é a união do que o padre fala junto com as imagens, que por si só elas já passam uma ideia, e tudo isso é o visível. Esse simbolismo é através do visível, dos elementos materiais. E aí eu trouxe aqui, eu tenho algumas animaçõezinhas, me perdoem se vocês acharem que é infantil, mas é porque isso eu considero um pecado de quem é professor, que tem a mania de querer se fazer claro o máximo possível, né? Não basta falar, mas tem que mostrar também. Então, nós temos aqui a pintura do teto, ela devidamente encaixada na nave da igreja, e o movimento do fiel para observar isso. É na nave da igreja, quando ele está assistindo à missa, participando da Eucaristia presidida pelo padre, que sentado no banco ali durante o tempo que ele está ali. Eu não estou considerando uma pessoa que entra na igreja só para olhar o teto, fotografar, ou turista. Eu estou considerando o fiel, para quem foi dirigida a imagem, para quem geralmente é dirigida a imagem. Então, é nesse momento, dentro da nave, em que ele tem a perspectiva, ele observa a pintura na sua plenitude do teto. Esse é o segundo movimento que o fiel ele faz, porque ele entra e ele se acomoda na nave junto com os outros irmãos para participar da Eucaristia. O segundo movimento é quando ele se dirige ao altar para receber a Eucaristia em forma de hóstia. E o terceiro movimento é quando finalmente ele vai embora. Nesses movimentos ele percebe a pintura e ele vive aquilo ali entre as imagens e o que está sendo dito pelo padre. Aqui algumas noções de igreja e templo. Né? Templo não diz respeito apenas ao edifício, mas às pessoas que formam a comunidade. A referência no Evangelho, que coloca Pedro como o início da igreja. E uma passagem em que Paulo se dirige aqui nas cartas aos Coríntios, onde ele fala, né, todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E em uma carta de São Pedro, no capítulo 2, nós temos essa passagem que diz que, do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Bom, aqui agora nós vamos falar da direção do edifício, que é a direção para que ele deveria ser voltado. E é interessante porque a Igreja do Bonfim ela não está exatamente nesse eixo, mas ela tende, em certa medida, a essa determinação, porque a Igreja ela está voltada para a Baía de Todos os Santos, que é justamente onde o sol se põe. Então, ela está enquadrada, em certa medida, nesse eixo da direção leste-oeste,
com ênfase na fachada ocidental, e o altar voltado para o oriental, né, que é leste. E aí tem essas frases aí de efeito, que a congregação reunida deve se voltar em direção à vinda do Cristo. Essa vinda do Cristo é a segunda vinda do Cristo, né, que deve ser em direção ao sol nascente. O Oriente é liturgicamente a direção do altar. Então, lembrando a imagem que nós vimos há instantes atrás, na imagem do Salvador e o Precursor, aquele sol que eu chamei a atenção de vocês, acima do João e de Jesus, aquele sol com monograma de o IHS. Aquele é o sol nascente, aquele é o sol de justiça, o sol invictus. Então, virar para o Oriente é uma tradição antiga, fundamentada em certo conhecimento, com a segunda vinda de Cristo, que é quando ele virá julgar os homens. Pois assim como um relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa é uma passagem de Mateus. E em outra passagem de Mateus, também que eu acho pertinente, que fala sobre os magos que dizem ter visto no Oriente a estrela que apontava para onde o menino tinha nascido. E aqui também uma outra ilustraçãozinha, outra animaçãozinha, só para a gente entender essa questão do nascente e do poente. Aqui está a capela mor e o altar mor, que é onde o sol nascente aparece. E do outro lado, a frente da igreja voltada para a Baía de Todos os Santos, que é onde tem o poente. Falemos então da porta, né? A porta está literalmente ligada a um simbolismo cósmico. Ela tem a forma retangular, que são as suas laterais, encimada por um arco, né? Antigamente, geralmente, era um arco, e que ela tem uma semelhança com um nicho. A parte arredondada, ela tem um simbolismo ligado com a abóboda e cúpula, que representa o céu, e o retângulo, como a nave, a terra. Então, ela demarca uma passagem de um lugar para o outro, de um estado para outro. E embaixo eu coloco essa passagem do Salmo que diz: abre-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. E eu vou enquadrar agora essa questão do simbolismo com a pintura que nós vemos, né? O templo ou o edifício, vamos tomar como referência o templo da antiguidade, o templo lá que Salomão construiu, que tinha as três partes, que tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. Eram três partes distintas. O átrio era onde ficavam as pessoas, os fiéis. O santo era onde tinha o altar do sacrifício, onde se fazia o sacrifício com animais, o uso de óleo e de incenso. Ali eram frequentados por vários sacerdotes, mas não o povo. O povo só tinha o acesso ao átrio. E o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, esse aí não entrava qualquer pessoa. Unicamente, a única pessoa que entrava era o sumo sacerdote, porque só ele podia estar na presença de Deus. E era onde estava a Arca da Aliança. Então, aqui trazendo aqui para a nossa realidade, eu apresento aqui a igreja com três partes também. O átrio, que eu vou considerar o adro, que é um espaço ainda fora do espaço sagrado, o espaço que é comungado. Então, é um espaço profano, porque ainda está sujeito às coisas terrenas. É um espaço que ainda predomina a ignorância. Ignorância, quando eu falo aí, é a falta de conhecimento da doutrina, é ainda uma precariedade e uma ausência da catequese. Então, ignorância quanto à questão da doutrina. E, portanto, seria um espaço ainda sujeito ao pecado. Na entrada, nós temos a porta física que vai determinar a passagem das pessoas desse espaço profano para o espaço sagrado, que já é a nave da igreja, que já é um espaço comungado por aqueles voltados para a memória de Cristo. Então, nós temos a entrada da porta física, a figura de Paulo,
que foi aquele que fundou as primeiras comunidades cristãs e foi aquele que começou a disseminar a palavra de Cristo. Então, simbolicamente, Paulo, que está próximo à porta física, próximo à entrada da igreja, ele recebe os fiéis e ele já vai apresentando a palavra de Deus, que no caso da igreja, no caso de uma missa, seria a homilia do padre e a apresentação das leituras do Antigo e do Novo Testamento e do Evangelho. A parte central da igreja, que é a nave, já é um espaço sagrado, é um espaço determinado ao ensino, quer dizer, a catequese, é onde o fiel se acomoda para ouvir, ele vai ouvir os textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento e do Evangelho, e, portanto, é um espaço de preparação, porque primeiro tem que se haver o conhecimento da palavra de Deus. Eu estou ouvindo vozes, Valéria, e às vezes me atrapalha, desculpe. Então, um espaço de preparação, porque o fiel tem que ser preparado com conhecimento, ele tem que sair da ignorância para conhecer a essência da religião, conhecer a palavra de Deus, para então vir o próximo passo. E aí nós temos a segunda porta, que é o arco do cruzeiro. Aí já não é uma porta física, é uma porta simbólica, porque esse arco do cruzeiro, ele é uma porta que dá acesso ao espaço mais sagrado ainda, que nós poderíamos considerar o Santo dos Santos, né? Quem Robson, guarnece... desculpa te Oi. interromper, mas o tempo, você tem mais 5 minutos. É mesmo? Já vou terminar, já tá no fim. Ok. Deixa eu só passar aqui, eu vou adiantar. Então, a porta do altar-mor e da capela-mor, nós temos Pedro com a chave do céu, que é aquele que guarnece a entrada do céu. O altar, que é um espaço de graça, dádiva porque vai receber o corpo de Cristo, que é através da comunhão. Então, nós temos nesse sentido de entrada de fora para o altar, que é chamado de via da salvação, e o espaço lá no altar, que é onde tem a presença de Deus vivo, é chamado de via da elevação. Eu vou correr um pouquinho aqui, viu, Valéria? Para não atrasar muito. Então, voltando aqui, lado direito e lado esquerdo, que é o lado do Evangelho e da Epístola. A Epístola é dedicado às leituras do Antigo e do Novo Testamento, e o lado esquerdo, que nós chamamos, esquerdo de quem entra, mas direito, considerando o altar, é o lado do Evangelho. Então, as figuras que estão do lado direito são as figuras de Maria e José. Elas estão à direita do Cristo crucificado. Isso porque o lado direito de Deus é o lado do privilégio. Lembrando o símbolo maior da igreja, que é a oração do credo, está sentado à direita do Pai. A direita é só para os privilegiados. Então, nós temos o pai e a mãe terreno ao lado do Cristo crucificado. Próximo ao altar, também é um privilégio, nós temos a figura da Eucaristia, do corpo de Cristo, e da mãe, que foi aquela que viabilizou o corpo material de Jesus. E do lado esquerdo, nós temos 3 imagens referentes ao Deus que se fez visível. Nós temos a Eucaristia, que é o Deus vivo na igreja, nós temos o Cristo que viveu entre os homens em sofrimento, e temos o Cristo divino. Então, nós temos a imagem do Cristo místico, o físico e o divino. Em sentido contrário à leitura ocidental, nós temos a encarnação, que é quando Deus saiu do céu, se tornou homem e morreu, e se tornou esse símbolo que é usado pela igreja. E nós temos o sentido contrário, que é quando se dá a ressurreição. E aí eu coloquei essa frase aí, que é: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. É uma passagem de João. E essa passagem se refere ao próprio Cristo. E aqui, para finalizar, nós temos aqui um esquema em que eu coloquei do lado só para a gente relembrar. A entrada da igreja é o óleo, que é para ungir o espaço sagrado e ungir aqueles que entram. Paulo,
que vai disseminar a palavra, simbolicamente leva a palavra aos fiéis, aqueles que estão entrando. A anunciação, ou a bandeira de Nossa Senhora da Guia, com a estrela, que aponta a direção do Salvador, que está lá no altar. 4, 5, 6 e 7, que são os evangelhos, que é onde está a doutrina. O 8, que é Jesus e João, que é um marco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. João, ele representa o Velho Testamento, e Jesus, o início do Novo Testamento. E aí nós temos a presença ali do Deus como sol nascente e o Cristo como Deus na forma de Cristo, né? São 3 em 1. E o Cristo como o sol da justiça. Então, nós temos Pedro, logo em seguida, que guarnece a entrada do altar-mor, e temos o incenso. E aqui está a igreja do Senhor do Bonfim, só para finalizar, para a gente ver uma imagem mais atual. Note que o gradil está coberto pelas fitinhas do Senhor do Bonfim, que agora o pessoal pegou esse hábito, né? Essa devoção de colocar essas fitinhas aí amarradas. E aqui só um convite a vocês a entrar no templo e ver tudo aquilo que nós falamos, nós vimos até agora, que eu apresentei a vocês, até chegar ao altar-mor, que é onde está todo o motivo desse programa iconográfico, que é o Cristo crucificado, nosso Senhor do Bonfim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós terminamos. Volto a agradecer ao Magno, à Valéria e a todos os participantes. Muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar.